Quem aqui já teve dívida para pagar? Meu Deus, agora todo mundo entendeu. Quem aqui, quando escuta falar de boleto, fica até arrepiado? Fala, meu Deus, estou até arrepiado. Dívida é algo muito ruim, porque rouba a tua paz. Em primeiro lugar, a dívida rouba a tua paz. Ela tira teu sono. Eu não sei você, mas eu já fui um homem endividado. E a primeira coisa que foi embora quando as dívidas chegaram foi a minha paz. Eu não conseguia dormir e quando o telefone tocava, parecia que eu estava tendo um ataque cardíaco. Porque eu sabia que era para cobrar. Eu falava, meu Deus, estão ligando. Quando o interfone tocava, meu Deus, batendo na minha porta. Eu não sei se você já passou por esse estresse emocional de ser cobrado por causa de uma dívida. Mas eu já passei algo muito terrível. Sua paz vai embora, sua esperança parece que escorre pelos dedos das mãos e você fica sem saber o que vai acontecer no outro dia. E quem foi cobrar os servos não foi qualquer pessoa, foi o próprio rei. E a passagem continua dizendo o seguinte: passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Vou botar como se fosse 10 mil reais só para você entender. Então eles pegaram um servo, então disseram assim, rei, esse aqui deve 10 mil reais. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo que ele possuísse para que a dívida fosse paga. Imagina você saber que a sua família está em jogo. Imagina você saber que seus filhos vão sofrer por causa de um erro que você cometeu. Imagina você saber que você está mudando para pior. Você está transformando o destino da sua família no inferno, porque você cometeu o erro de comprar o que não podia, de pegar o que não era teu, ou de assumir uma dívida que não podia pagar. E o rei não quer saber, manda ele pagar a dívida de qualquer jeito. Então o servo, prostrando-se ao chão com reverência, implorou, seja paciente comigo. Outras versões diz, seja generoso comigo e eu tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, em outras versões diz, movido de profunda compaixão, mandou-o embora e perdoou toda a dívida. Então aquele rei vendo o seguinte, caramba, eu estou cobrando um pai de família, quer saber, eu vou perdoar essa dívida. Fala o seguinte, vai embora. Quem aqui já teve alguma dívida perdoada? Eu já tive. Ali também tem duas pessoas que tiveram. Eu já tive uma dívida perdoada. Numa época que eu devia muito, eu procurei uma pessoa que eu devia para negociar a dívida. E fui até ela, peguei um avião para ir até essa pessoa e falar, olha, eu não tenho como pagar. E aquela pessoa falou assim, olha, nosso acordo é de boca, você vai ter que assinar uma confissão de dívida para a gente ter o acordo. Eu falei, tudo bem, eu assino. E ele, quando a secretária estava fazendo a confissão de dívida para a gente assinar, ele falou o seguinte, rapaz, você é doido, você pega o avião, vem para cá para falar que não vai pagar, que não pode pagar dívida, mas quer pagar, e ainda vai assinar a confissão de dívida de um acordo que estava de boca. Eu falei assim, só para te mostrar que eu quero pagar. E assinei a confissão de dívida. Quando eu assinei, ele pegou e rasgou na minha frente. Falou assim, faz o seguinte, está perdoada essa dívida. Então eu sei qual é o sentimento de ter uma dívida perdoada. E talvez você nunca tenha sido perdoado por algo, mas eu vou te falar, a primeira coisa que volta para o teu coração é a paz. Você sabe qual é um dos antônimos? Uma das coisas que a gente pode dizer que é antagônica, na verdade, uma coisa que é antagônica à paz, tortura. Quem está sendo torturado por um pesadelo tem paz? Quem está sendo torturado por uma dívida tem paz? Quem está sendo torturado por um familiar invejoso tem paz? Graças a Deus aqui não tem gente que tem isso, mas tem gente que tem familiar invejoso. Familiar perseguidor. Lá no Rio de Janeiro, que acontece muito aqui em São Paulo, o pessoal, graças a Deus, não tem esse problema. Mas tem gente que está na mão de chefes cruéis, está na mão de pessoas que tiram a paz. Torturadoras. Você já conheceu uma pessoa torturadora, emocionalmente falando? Já conheceu? Eu conheci algumas pessoas que são verdadeiros verdugos, torturadores emocionais. Não pode te ver que quer contar uma vantagem, uma coisa que ele tem e você não tem. Não pode te ver que quer te botar para baixo. Não pode te ver que quer te humilhar de alguma forma, que quer se comparar, que quer dizer isso. Torturadores emocionais, está cheio por aí. Tem uns que você consegue fugir, tem uns que não dá.
Porque eles obrigatoriamente convivem contigo, porque às vezes é um chefe, é um colega de trabalho, às vezes é um irmão da igreja, às vezes é um familiar, uma pessoa que não dá para você fingir que não existe. E a primeira coisa que voltou para mim quando aquela dívida foi perdoada foi a paz. E com paz é possível voltar a empreender. Anote isso aí. Com paz é possível voltar a empreender. É por isso que se você quer empreender qualquer coisa na tua vida, seja ministério, família, empresa, negócio, qualquer coisa que você quer empreender, primeiro pague as dívidas. Porque sem paz é impossível empreender. Então, quando aquela dívida foi perdoada, a paz voltou para mim, aí eu consegui focar em outras coisas, como, por exemplo, ir para um próximo negócio que eu pudesse pagar as outras dívidas que faltavam. E a Bíblia diz o seguinte, versículo 28, saindo, porém, aquele servo, acabou de ser perdoado, saindo, porém, aquele servo que ia perder a mulher e os filhos, aquele servo que ia perder tudo que possuía, saindo aquele servo, encontrou um dos conservos. Ou seja, o rei perdoou ele, mas tinha pessoas debaixo dele. Ele encontrou um desses conservos, que lhe devia 100 denários, 100 reais. Estou dando só um exemplo, não é a mesma moeda, mas só para você entender. Quanto ele devia ao rei? 10 mil. Quanto deviam a ele? 100zinho só, 100 reais. Agora, para você ser perdoado, aí já não é de graça. Aí tem um preço e é um preço caríssimo. É o preço de você matar o seu orgulho e perdoar também quem te deve. Essa dívida aqui não necessariamente é financeira. Tem gente que está te devendo emocionalmente. Tem gente que está te devendo satisfação. Tem gente que está até hoje esperando. Um dia, aquele homem que me largou no altar vai me dar satisfação porque ele fez isso. Isso está travando toda a tua vida sentimental. Tem gente que está até hoje falando, um dia, aquele pastor que me abandonou no momento que eu mais precisava, que eu mais precisei de controle, um dia Deus vai acertar conta com ele. E você está travando toda a tua vida ministerial. Tem gente que está esperando o perdão de alguém, mas nunca perdoou outra pessoa. Tem gente que está implorando o perdão de Deus, mas não consegue perdoar uma dívida simples que alguém tem contigo. Dívidas emocionais, dívidas financeiras, dívidas espirituais, dívidas de gratidão. Tem gente que está cobrando gratidão dos outros. Mas fui eu que também que te ajudei, né? Libera nessa noite as suas dívidas. Deus me mandou aqui para te dizer que hoje é noite de você perdoar dívidas, porque o perdão que Deus vai enviar sobre a tua vida nessa noite cobre uma multidão de pecados. O que Deus vai enviar para a tua vida nessa noite é muito mais valioso do que aquilo que essa pessoa está te devendo, seja nas emoções, na vida espiritual, na vida financeira, seja uma palavra, está me devendo uma palavra de gratidão, perdoa, libera, fala, você está perdoado. Fala isso no mundo espiritual, se você não puder estar com a pessoa, fala, você está perdoado, você não precisa mais me dizer nada. Tem gente que está sempre esperando, agora ele vai me honrar, né? Afinal de contas, né? Estou sempre ajudando, agora o pastor vai lembrar de mim. Tem gente que saiu da igreja porque o pastor não honrou de púlpito. Eu estava ali, o pastor não falou meu nome de púlpito. Tem gente que não consegue perdoar uma dívida de gratidão, mas quer que Deus perdoe um pecado que leva para o inferno. E a Bíblia não mente, a Bíblia não se engana, e ela é clara aqui. Jesus conta uma longa história de uma forma bem desenhada, porque tudo que Jesus fala é desenhado, é para você entender, não tem como não entender. Ele não fala difícil, ele não fala complicado, ele não dá uma revelação profunda que você não consegue captar, é tudo desenhado. E é nesse desenho aqui, ele pegou o quadro e desenhou o seguinte, perdoa que eu te perdoo. Quando você não perdoa, você carrega uma mala que era para ser com rodinhas, e você carrega nas costas. Quando você não libera a dívida, quando você está esperando aquela pessoa pagar, você sabe que ela não vai conseguir pagar o erro que fez contra você. Mas você está esperando. Quem está morrendo aos poucos é você, ela está vivendo a vida dela. Por isso Deus me enviou aqui nessa noite, para te dizer que chegou a hora da gente se liberar das dívidas, porque está vindo um novo tempo. Está vindo uma nova estação sobre a nossa vida emocional, espiritual, financeira inclusive. Prepare-se para isso que Deus está trazendo. Prepare-se para esse novo de Deus. E Ele não está te pedindo nada mais do que esteja em paz. Ou seja, livre-se das dívidas, que o resto eu faço. Essa é uma noite de você liberar coisas que estão pesando no seu coração. Uma noite de você perdoar quem precisa ser perdoado. Pedir perdão se você precisa pedir perdão.
mas é uma noite da paz voltar, a leveza voltar. E se você tiver que carregar alguma mala que seja de rodinha, nunca mais nas costas. E que o Espírito Santo continue fazendo a obra que só Ele pode fazer na tua vida. Só Ele pode fazer. Por isso que nós temos que dar lugar ao Espírito Santo, porque um assunto como o perdão, se o Espírito Santo não trabalhar, a gente nunca acha que tem que pedir perdão. A gente nunca acha que tem que perdoar. A gente fala assim, mas não fiz nada não. Não, está resolvido no meu coração isso aí. Ontem eu estava conversando com um amigo, meu amigão. Falei, rapaz, resolve essa dívida emocional que você tem com fulano. Ele, eu? Rapaz, está tudo liberado no meu coração. Mentira, ele está sofrendo, está sem dormir. Tem gente que insiste em carregar a mala nas costas. Não deixa que o orgulho, não deixa que a cegueira espiritual, não deixa que a preguiça emocional te impeça de viver uma vida leve e, acima de tudo, uma vida perdoada que vai te levar para o céu. Eu encerro dizendo que o céu não é lugar para pessoas boas. O céu é lugar para os perdoados. Que Deus te abençoe.